A gente conversa agora com o Alexandre Coelho, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, muito bem-vindo, boa noite. Já começo com a seguinte pergunta. Como a gente viu agora há pouco na reportagem de Priscila Yazbek, a gente tem Trump e J.D. Vance afirmando que o Irã está enfraquecido, logo tem mais chances de aceitar exigências dos Estados Unidos, e Teherã, por outro lado, se colocando fortalecido, resistente, por conseguir, inclusive, driblar ataques dos Estados Unidos e bloquear Hormuz. O que a gente pode esperar dessa queda de braço para os próximos dias? Olá, boa noite. É uma honra aqui estar com vocês. De fato, eu estava ansioso durante esse todo final de semana de que de fato saísse algum acordo, né? Até porque a situação tinha chegado, na minha opinião, chegou a um ponto limite, que a partir de agora, como não teve negociações ou nenhum resultado, né? Teve negociações, mas não teve resultado positivo, né? Ou seja, algum relaxamento entre Irã e Estados Unidos barra Israel, né? Então, em função disso, e os dois lados com máxima retórica, né? Maximizando aqui as suas exigências, né? Como a gente diz nas relações internacionais, exigências maximalistas dos dois lados, ou seja, Irã não quer abrir mão do controle do Estreito de Hormuz, e a gente tem que colocar isso como uma observação aqui de que, como vem a ser uma questão geográfica natural, não cabe aqui até o direito do mar, enfim, a Convenção de Direito do Mar da ONU proíbe esse tipo de cobrança, esse tipo de pedágio que o Irã está querendo fazer. Isso seria, em primeiro lugar, já ilegal. Mas, de qualquer forma, por outro lado, os Estados Unidos querem que o Irã pare de enriquecer urânio, né? Mesmo quando o Irã diz que é para fins pacíficos. Ok, de acordo com Donald Trump, Trump está dizendo que isso seria de fato para fazer a arma nuclear, a bomba nuclear. Mas não sei se eram esses os termos. Eu acho que aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que Trump fala, porque não acredito que tenham sido esses os termos, do tipo, o Irã quer chegar até uma bomba ou arma nuclear. É bem provável que o Irã tenha colocado na mesa a possibilidade de continuar enriquecendo, a possibilidade de ter esse urânio lá com ele, e, claro, né, dependendo da situação, num futuro que provavelmente não deve ser a pouco prazo, ou menor prazo, até porque, com certeza, os Estados Unidos dificultou, junto com os ataques, a possibilidade do Irã ter uma arma nuclear ultimamente, né? Ou seja, o que a gente pode ver agora aqui é o Irã que deve manter a questão do urânio. O Irã aqui, com relação ao Estreito de Hormuz, acredito que é uma exigência maximalista e que esse sim é um ponto importante, na minha opinião, aqui, porque pode levar a uma crise alimentar no mundo inteiro, né? Porque a gente não pode esquecer da questão dos fertilizantes, né? Ou dos derivados importantes ali que saem, que passam pelo Estreito de Hormuz e que serve para a agricultura no mundo inteiro, né? E o Brasil que o diga, inclusive. Portanto, acredito que o que a gente pode ver agora na próxima semana, resumindo, enfim, tentando aqui responder a sua pergunta, é uma maior escalada. Não é uma retração dos dois lados, pelo contrário, me parece que, infelizmente, tanto os Estados Unidos quanto o Irã, agora eles estão apostando cada vez mais alto, e quem perde, com certeza, é o mundo, né? E aí a Rússia e a China observando. E essa escalada tende a colocar ainda outras potências. Veja que a China, de acordo com a inteligência americana, deve ajudar o Irã com relação a armamentos. E veja que a Rússia provavelmente já está ajudando o Irã com relação à inteligência. Então, essa escalada durante essa semana é muito importante para a gente ver se isso já não sai de uma questão regional e não passa a ser global. Agora, professor, o senhor fala da China, a gente teve duas falas
com ameaças de Trump, né, que chamaram bastante atenção nesses últimos dias. O primeiro é tarifaço para a China, né, isso depois de Donald Trump ter sido impedido de fazer isso pela Suprema Corte Americana. E o presidente americano também falando sobre bloquear o Estreito de Hormuz depois de uma exigência para que ele fosse aberto. Quais são as chances desses dois pontos realmente acontecerem? Em que nível a gente pode observar e analisar essas novas ameaças dos Estados Unidos? Muito bom, perfeito. Vamos lá. Em relação à questão tarifária, provavelmente Donald Trump está utilizando outra regra que deve ter um prazo aqui, essa regra no máximo de 150 dias, até ele conseguir uma aprovação junto ao Congresso, se ele de fato aplicar esse tarifaço dependendo do país e contra qual país. É claro que ele já está, a visão dele aqui, o que ele está mirando é a China, propriamente dita. Agora, não é tão simples quanto o Trump fala, porque mesmo ele utilizando outra base legal para aplicar tarifaço ou para aplicar qualquer tipo de sanção contra a China tem ali dentro do seu arsenal algo muito importante que pode afetar a indústria de defesa norte-americana, que é o quê? O controle dos minerais críticos e de terras raras com relação aos Estados Unidos. A China é hoje, a gente já sabe, enfim, isso é sabido já, de que ela controla mais de 80% da produção e do refino desses minerais críticos e terras raras e que exporta para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda é altamente dependente da China nesse quesito. Portanto, se o Trump não quer ver o que aconteceu no ano passado, 2025, ou seja, ter que retrair, ter que desescalar qualquer retórica conflitiva com a China, talvez não seja interessante ele aplicar esse tarifaço, porque com certeza a China deve aplicar, por sua vez, controle de exportações com relação aos minerais críticos, prejudicando a indústria de defesa americana, né? Agora, em relação ao bloqueio do Estreito de Hormuz, né, me parece que o Trump está querendo quando ele diz bloqueio, ele mesmo, quer dizer, a própria Marinha Americana, né, tentar desativar as minas que estão lá prejudicando a passagem de qualquer navio, porque o grande problema, né, com relação a essas minas é que os navios petroleiros eles têm que passar mais à direita, ou seja, mais próximo à fronteira iraniana, até para o Irã controlar quem pode e quem não pode passar. Não pode passar ali no meio e muito menos ali à esquerda. E de acordo com o Irã, essas minas estão justamente onde é a possibilidade de se passar livremente, sem a possibilidade de controle do Irã, né? Agora, não acho que o Irã está blefando nesse caso, com certeza deve ter minas ali. Os Estados Unidos, quando diz que vai bloquear, provavelmente é para tentar retirar essas minas, e outros navios vindo de, por exemplo, o Reino Unido ou europeus. E aí é que mora, na minha opinião, o perigo e a minha preocupação, é que qualquer erro de cálculo, se explode algum navio americano, se dá algum problema realmente envolvendo a marinha de qualquer país europeu, por exemplo, né, qualquer erro de cálculo ali, a possibilidade de escalada desse conflito é muito grande. Quer dizer, a gente passou para um outro patamar, na minha opinião. Até o final de semana nós estávamos, digamos, tentativa de controle de escalada, né? Embora esse controle os Estados Unidos já tenha perdido. Agora não, agora a gente já está quase que, podemos dizer, num campo aberto, né? E com uma possibilidade muito grande de um risco sistêmico em relação a esse conflito para o mundo todo, né? Então, vamos acompanhar com bastante atenção essa semana que vem. Nós conversamos com o professor Alexandre Coelho, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, muito obrigada por mais essa conversa por aqui. Vamos seguir juntos aí ao longo da próxima semana.